Isla, tudo bem? Boa noite, Lara, João Pedro. Estou iniciando a nossa gravação de hoje, segunda-feira, dia 26 de abril. Então, nós vamos iniciar esta semana a nossa nona semana de estudos da nossa disciplina aqui de Geologia e Paleontologia. Eu espero que todos vocês estejam bem, tranquilos. E vamos lá. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, né? O fórum, deixa eu ver qual é o número daquele fórum. Só um minutinho para eu não falar nada errado. Fórum 5. Eu andei atualizando as correções, vendo, né, as discussões de vocês. E no fórum 5, que era o fórum sobre o processo de fossilização, nós tivemos uma variação aí nas respostas, tá? Isso já aconteceu em outras disciplinas, sempre ocorre. Eu acho que vem muito da pesquisa que vocês fazem para poder fazer, né, a resposta, a discussão dentro do fórum. Mas eu só queria esclarecer para vocês, né, aqui os três presentes e os demais que depois possam assistir a esta gravação, que lá naquele fórum, quando eu questionei, né, qual grupo, era sobre o processo de fossilização, e lá nós tínhamos, né, a comparação entre moluscos com conchas e cnidários medusoides, né, e aí eu questionei quem teria o registro mais completo e mais adequado para análises evolutivas ou análises paleoecológicas, né? Todos que responderam dentro da linha daquilo que eu esperava mesmo. Mas surgiu uma variação que eu gostaria de trazer aqui para esclarecer, tá? Alguns de vocês colocaram que a análise paleoecológica, que é aquela que traz informações, né, sobre comportamento, hábito de vida e etc., ela é realizada a partir de iquinofósseis, tá? Isso está correto, não é mentira, não é uma inverdade, né? Toda vez que nós vamos trabalhar os traços fósseis, a gente faz análise de comportamento, né? Tem vários traços que nos dá a ideia da ecologia do animal, o que ele estava fazendo naquele momento, isso tudo é verdadeiro, tá? Mas é que essa abordagem iquinológica, que é o estudo, né, dos traços fósseis, né, paleoiquinológica, a iquinologia, na verdade, ela foge um pouco daquilo que nós estávamos discutindo ali, né? Talvez a minha pergunta não tenha ficado muito clara, no sentido de que, dentre os somatofósseis, ou dentre os fósseis corpóreos, que grupos, né, são mais adequados para o estudo evolutivo e que grupos são mais adequados para estudos ecológicos, tá? Isso porque, pensando na questão da resistência do organismo. Então, obviamente que todos aqueles indivíduos que tiverem concha, que tiverem exoesqueleto, ou mesmo endoesqueleto, que tiverem ossos, né, partes duras, biomineralizadas, esses elementos tendem a resistir mais às condições de preservação. Então, eles podem, por exemplo, ser transportados para outros ambientes, eles podem resistir, né, ao retrabalhamento, aquilo que nós chamamos de retrabalhamento dos processos tafonômicos. E aí, muitas vezes, ele é preservado num local em que não é o local em que ele vivia. Então, se ele foi retirado do local de onde ele vivia, dificilmente a gente consegue resgatar informações de condições ambientais em que esse organismo vivia. Então,
profundidade, modo de vida. Então, muitas vezes a gente não consegue resgatar por conta de ele resistir muito. Por outro lado, né, aqueles que são mais raros, que dificilmente aparecem no registro fóssil, mas quando estão presentes, eles geralmente foram preservados no seu próprio ambiente de vida. Então, olhar aquele fóssil é o mesmo que responder às perguntas de como vivia, como se alimentava, com quem interagia, qual era o comportamento. Então, esses questionamentos de característica mais paleoecológica são mais diretos, né? Não que no outro grupo a gente não consiga, a gente consegue, mas tem que ter mais cautela, né? Primeiro a gente tem que descobrir se é possível, se o fóssil não foi transportado, tá? Agora, se ele não foi transportado e registra o ambiente de morte, ele está registrando o ambiente de vida, aí a gente pode tentar fazer todas as inferências ambientais e essas inferências significarão condições de vida daquele animal, tá? Só para a gente clarear, porque, na verdade, a iquinologia trabalha, sim, com paleoecologia, né? Ela traz todas as informações da paleoecologia, mas os fósseis corpóreos também podem trazer. Então, a discussão que eu pensei, né, que vocês poderiam seguir, era nesse sentido, tá? Da resistência e da durabilidade, de ser retrabalhado, de ser misturado temporalmente, misturado espacialmente, era nesse sentido, tá bom? Mas não ficou completamente errado, não. É porque surgiu uma variante nova aí, né? Uma nova situação que é a introdução da iquinologia. Algo que eu não tinha comentado ainda na aula de preservação. Agora ficou claro, né? É importante a gente pegar, né, as respostas de vocês para ter esse retorno e aí sim fazer as discussões, certo? Mas tá tudo tranquilo, tá? No mais, nos outros que eu fiz a leitura, a compreensão de vocês está bem tranquila mesmo. Deixa eu fazer aqui. Eu vou apresentar o módulo, né, de hoje. Vou passar também um recado para vocês. Eu só vou compartilhar minha tela porque eu não sei se todos vocês estão com acesso ao Canvas, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Aqui. E hoje nós vamos trabalhar, a partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar a origem dos vertebrados e a conquista do ambiente terrestre, certo? Então, o que nós fizemos, né, dentro do conteúdo da paleontologia? Primeiro, nós estudamos os fósseis, o processo de fossilização. Aí, agora, a gente foi para a irradiação da vida, né, a explosão de todos os filos, aquela intensa diversidade que teve, né, com a irradiação dos metazoários acontecendo ali no Ediacarano, chegando até o Fanerozoico. E aí a gente pegou e trabalhou. Na semana passada, nós iniciamos o trabalho de dar uma olhada nos invertebrados paleozoicos no geral, né? Escolhi dois grandes grupos, que seria o grupo dos trilobitas, que são exclusivamente paleozoicos, e o grupo dos braquiópodes. Tem um fórum com relação ao conhecimento que se tem, né, desses fósseis e das ocorrências fossilíferas desses grupos de invertebrados aqui nas bacias sedimentares brasileiras. Então, o Fórum 7, para quem ainda não entregou, dá para entregar até hoje, até as 23h59, e trata sobre isso, né, as ocorrências dos invertebrados. Aí agora a gente vai passar para estudar um pouco mais, né, na aula de hoje e na próxima aula, nós vamos estudar os vertebrados como um todo. Então, a gente vai hoje começar no mais basal, né?
vamos compreender um pouquinho a relação que existe entre os peixes e os cordados, cordados são todos os vertebrados, né? Mas aquela relação que vai existir da evolução, né? De tetrápodes, de cordados, não, desculpa, peixe também é cordado, de tetrápodes e peixes, tá? E a conquista do ambiente terrestre. Então, é um evento evolutivo que não ocorre num único momento, ele é um processo evolutivo que ocorre ao longo de vários períodos, e nós tivemos grupos, né, que ocuparam em momentos distintos, por razões diversas também, tá? E tudo isso será abordado nas duas aulas de hoje. Eu deixei duas videoaulas para vocês assistirem em outro momento. Daqui a pouquinho eu passo um resumo, né, para vocês entenderem direitinho o que vai ser feito, tá bom? Aí, para a semana que vem, a gente continua. Eu já vou publicar, vou deixar publicado o da semana que vem, por quê? Deixa eu voltar aqui. Na semana que vem, tô aqui no bate-papo, olhando o bate-papo. Na semana que vem, nós não teremos encontro síncrono, certo? Então, eu já vou disponibilizar o próximo, vou explicar tudo direitinho para vocês e já vou disponibilizar. Não, vou deixar para disponibilizar na semana que vem, melhor, senão pode haver confusão, né? Mas eu já adianto por que nós não vamos fazer o encontro síncrono para a semana que vem. Nós estamos agora trabalhando os vertebrados, né? E para a semana que vem, o tópico que vai ser trabalhado é dinossauros, tá? Nós não vamos fazer o encontro síncrono, porque o tópico eu já preparei, ele já está pronto. E eu vou trazer para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de acompanhar, uma aula, na verdade foi um bate-papo sobre dinossauros do Brasil, que foi desenvolvida em agosto, junho, não sei, 2020, no âmbito de um curso de extensão que eu estava ofertando sobre paleontologia, tá bom? E é um bate-papo, não sei se vocês conhecem, mas é um bate-papo que foi feito entre eu e o professor Luiz Eduardo Anelli, né, um paleontólogo bem renomado, que tem feito várias palestras e vários projetos e trabalhos e livros, né, ações de divulgação, e ele resume muito bem, ilustra muito bem a questão dos dinossauros. Então, eu tenho, né, essa gravação e vou disponibilizar no módulo da semana que vem. Então, para a semana que vem, a gente não se encontra aqui na segunda noite, tá bom? E eu vou disponibilizar um módulo. Já vou deixar disponível, porque agora vocês podem ficar curiosos, né? Já vou deixar disponibilizado. Vocês vejam com calma no momento em que vocês tiverem esse tempo, tá bom? Vale muito a pena. Eu só sugiro que vocês façam na sequência, tá? Então eu vou. Hoje a gente trabalha um pouquinho da conquista do ambiente terrestre, o início aí do desenvolvimento desses vertebrados. Na semana que vem falaremos de dinossauros, mas já está tudo gravado e vou disponibilizar para vocês. E para a semana que vem tem fórum. Nesta semana não temos. Nós não teremos fórum para esta semana, tá bom? Mas no módulo da semana que vem, de dinossauros, eu vou disponibilizar um fórum para que vocês possam entregar depois, né? Eu não tenho os dias aqui ainda, mas agora eu vou compartilhar para que não fiquem dúvidas. Já estou compartilhando. Vou lá no Canvas. Então, aqui no Canvas, né, vocês terão uma aula sobre a evolução das plantas, né, o processo de terrestrialização, ele se dá aí no finalzinho do Paleozoico, né, do meio do Paleozoico para frente. Deixa eu receber a colega. Ah, é o João que caiu. E aí,
E nós temos um ambiente bem favorável, né? Uma situação, um contexto favorável para que isso ocorra, tá? Nós estamos diante de um grande evento que nós chamamos de regressão marinha, que o nível do mar ele oscila conforme o tempo passa, né? Por diversas razões geológicas. E nós temos momentos em que a curva do nível do mar, ou seja, a profundidade, né, a quantidade da coluna d'água, a profundidade do mar, temos momentos em que o mar esteve mais profundo, né, esteve com mais água, digamos assim, e mais espaço de acomodação, e é esse fenômeno nós chamamos de transgressão marinha, né? Quando o mar invade o nível do mar sobe, aumenta, e ele avança sobre os continentes cada vez mais. E o contrário também acontece. Nós temos também momentos de regressão marinha, que é quando nós temos o recuo do nível do mar. Tá? O mar fica mais raso, por várias razões, né? Muitas vezes a gente pode estar diante, por exemplo, de momentos de glaciação ou de resfriamento, e uma maior quantidade de água fica presa nas calotas polares ou nas grandes altitudes, né? E essa água, ela é condensada a partir da evapotranspiração marinha, né? E o mar pode ficar reduzido, digamos assim. Por outro lado, também, se nós tivermos aumentos de temperatura em condições globais, nós podemos provocar, né, ou observar o derretimento desse gelo, e aí a água do mar se acumula, ficando cada vez mais profundo, né? Então, nós temos um momento aí, numa determinada época, durante o Paleozoico, em que nós temos condições de regressão marinha, tá? E aí, nesta regressão, com o recuo do mar e com a queda do nível do mar, nós temos como consequência uma situação bastante estressante, tá? Então, aumenta-se com grande efetividade, né, a competição pelos espaços, porque nós temos aí toda a diversidade biológica tendo que se acomodar num novo espaço muito mais reduzido nesse momento. E a gente vai observar também, né, que já temos aí altas taxas de predação, né? E tudo isso associado a um novo cenário de que já tem produtividade primária nas margens aí do continente, porque as plantas já estão por lá, tá? Então, esses tópicos serão abordados na aula 1. Vocês podem ver lá na aula 1, por favor. E aí, na aula 2, a gente vai ver a evolução até tetrápode, né? Para que depois nós possamos desenvolver um pouco mais os grandes grupos de tetrápoda, né? Então, a gente vai partir lá desde o Picaia, lá no Cambriano, até a modificação que aconteceu na nadadeira lobada de Sarcopterygi, dando origem a tetrápode, que seria os 4 membros aí, né? E definitivamente a condição de deambular em terra, ou seja, caminhar na terra mesmo, a saída da água para a chegada na terra. Esses assuntos serão tratados aí na aula 2, que vocês podem consultar posteriormente, tá? E aí, para as próximas aulas, a gente vai acabar desenvolvendo mais os grandes grupos de tetrápoda. Então, a gente vai pegar, nós teremos anápsida, nós teremos diápsida e nós teremos sinápsida, tá? Nós daremos mais ênfase para as próximas aulas em diápsida e sinápsida, tá? O que diferencia essas características, ou esses dois grandes grupos, é a característica do crânio, né? E aí, nessa característica do crânio, de ter duas fossetas temporais pós-orbital,
ou uma só, né, que é a fusão das duas, é que a gente vai ter diápsida ou sinápsida, né? Sinápsida é uma só, posterior e inferior. E diápsida nós temos as duas fenestras, né? Na característica aí cranial, certo? Anápsida é o sólido, o crânio sólido, sem essas fenestras. Por que a gente vai dar ênfase a esses dois grandes grupos? Porque diápsida é o grupo que contém aves, dinossauros, né? Arcosáurea, lepidossáurea, tudo isso são exemplos, né, de diápsida. E sinápsida, como exemplos de organismos viventes atuais, nós temos os mamíferos, certo? Esses dois grupos, eles surgem no Paleozoico, a gente vai ver, né? E um deles tem a sua grande diversidade no Mesozoico, né? Mantém um pouco dessa diversidade no Cenozoico, mas não é o principal grupo em termos de números, ok? Então é por isso que nós vamos tratar primeiro de ápsida, que é o dos dinossauros. Aí depois a gente passa para a sinápsida, que também passa ao longo de todo o Mesozoico e ganha destaque, ganha maior evidência no Cenozoico, a partir da extinção de alguns dinossauros, tá? Então, em linhas gerais, é isso que nós vamos fazer nos próximos 3 módulos. Não tem nada aqui no bate-papo? Não. Então, deixa eu apresentar para vocês o fórum, tá? Então, para essa semana nós temos essas 2 aulas que vão tratar esses assuntos. E para a próxima semana eu já vou publicar, para que vocês possam visualizar aí. Pronto. O bate-papo, tá? Que é um vídeo, uma videoaula, né? Ou palestra, como queiram, sobre dinossauros, né? No contexto do curso que eu ministrei o ano passado, que discutia a paleontologia e o ensino de ciências, tá? Mas é super atual e é um bate-papo muito bacana, vale muito a pena vocês acompanharem. Aí depois tem um vídeo sugerido e a partir desse vídeo sugerido, vocês desenvolverão o Fórum 8. Vejam que o Fórum 8, eu acho que não adianta nem eu publicar, eu vou despublicar porque o Fórum não vai ficar visual para vocês, eu tenho que esperar mesmo, não adianta. Eu vou ter que esperar. Eu estou apresentando aqui, tá? Mas o fórum ele vai para o ar na segunda-feira que vem. Não consegue fazer antes. Ele está editado dessa forma. Mas eu vou mostrar para vocês, como a gente não vai se encontrar, eu vou mostrar para vocês o que vocês deverão fazer no Fórum 8. Você vai carregar. Sim. Então, depois de todo o bate-papo entre eu e o Anelli, com a participação e muita manifestação no chat, depois daquele vídeo sugerido, que é uma palestrinha de nem 10 minutos, bem curta mesmo, um TEDx que o próprio professor Anelli fez, eu vou perguntar para vocês de que forma a pré-história pode contribuir para o ensino de ciências, tá? Então, pensando que a maioria de vocês é do curso de licenciatura, né? E que pode vir a trabalhar com o ensino de ciências, a gente está trazendo esse questionamento, mesmo para quem não é da licenciatura, mas que porventura, né, possa endossar essa discussão aí, que tem uma grande ligação entre a paleontologia e o despertar científico, tá? Não precisa nem ser apenas o ensino de ciências, mas também o despertar científico. Então, o Fórum 8, ele vai... Ah, não, ele já está publicado. Eu vou deixar
Se vocês não conseguirem editar, a partir de segunda-feira vocês conseguirão, tá? Eu não tenho certeza se já está editável. Eu acho que sim. Aqui, 24 de abril. Já está editável, sim. Tá bom? Então é isso, pessoal. Para esta semana, cadê o meu fórum aqui? Módulos. Para esta semana, nós não teremos fórum, mas nós temos 2 aulas para compreender como que se deu o processo evolutivo de conquista do ambiente terrestre, tá bom? Aí na semana que vem, vocês têm bastante vídeo para assistir. São 2, mas são longos. O bate-papo é bastante longo, para que vocês possam ter acesso ao conteúdo aí sobre dinossauros, tá bom? Alguma dúvida, Lara e Isla? Tranquilo? Então, ótimo. Então, fica combinado com vocês, né? Aqueles que acessarem a aula também vão ficar sabendo que na semana que vem, na segunda-feira que vem, nós não teremos o encontro síncrono, tá bom? Eu sugiro que vocês façam na ordem, né? Assistam primeiro aos vídeos que eu postei sobre a conquista, tá? Do ambiente terrestre, aí depois vejam o conteúdo de dinossauros. Escolham o melhor momento para vocês poderem ter acesso, tá bom? Eu vou fazer a chamada agora. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvida, pode ir colocando aí. Deixa eu abrir aqui o meu diário eletrônico no portal para a gente poder registrar a presença. Estamos no mês de abril. Aconteceu? Ah, tá, é porque tá me mostrando o março. Aqui. Última aula do mês de abril, hein? Deixa eu ver. Não, não é aqui que eu quero. Quero vocês. Então, rapidamente, hoje nós tivemos a presença do João Pedro, da Lara e da Isla. Então, vamos lá. Aqui não veio. Também não veio. João Pedro, sim. Lara, sim. Nem Ricardo, nem Romário. Só e nem o Sebastião, só a Isla. Então, João Pedro, Lara e Isla. Tranquilo. É isso. Bom, pessoal, eu agradeço demais, tá? A presença de vocês. Espero que tenham todos uma ótima semana. Bom trabalho para vocês. E nos vemos daqui na outra segunda, né? Segunda-feira a gente não se encontra, não. Na outra a gente se encontra, tá bom? Eu vou baixar todos os vídeos para colocar lá agora as gravações de aula, né? E uma boa noite para vocês também. Muito obrigada, tá? Por estarem no nosso encontro síncrono.